Fala galera, aqui é André Moreira, a gente volta para a nossa aplicação de contas a pagar com uma API em Laravel. Essa aula é bem legal, porque até aqui a gente já está com todas as funcionalidades da nossa aplicação prontas, né? Todos os endpoints já estão prontos e funcionando, né? O que falta agora? Falta agora a gente proteger esses endpoints, né? Então a gente vai falar nessa aula sobre autenticação e autorização. A gente está na aula 10 e a gente vai aprender mais esse conceito de autenticação e autorização no Laravel. Bom, o Laravel ele tem infinitos recursos de autenticação e autorização. A gente vai utilizar aqui mais específico para autenticação e autorização voltado para tokens de API, né? Ou seja, desde o começo da aplicação a gente já está trabalhando com autenticação de token, né? A gente gerou lá no começo um token para o usuário e aí a gente só consegue fazer a requisição em um endpoint se a gente passar esse token, tá? Esse mesmo token que foi gerado lá. Se a gente não passar token ou se a gente passar um outro token que não é o que está cadastrado lá, a gente não vai conseguir fazer a requisição no endpoint. Então aí já tem um ponto bem interessante de segurança, né? Só vai poder fazer requisição quem tem esse token de acesso. Perfeito. Porém, quem tem o token de acesso vai poder requisitar em todos os endpoints da minha API? Não, normalmente não é assim que acontece. Normalmente um usuário, ele tem acesso, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de token, né? Ou seja, quem está autenticando é uma aplicação. Existe basicamente dois tipos de pessoas, não é pessoas, né? Dois tipos de cliente que vai autenticar ali na sua aplicação. Pode ser um usuário, que seria uma pessoa mesmo, né? E pode ser uma aplicação. A gente está usando aqui na API uma aplicação, né? Porque nós temos um back-end ali, uma API, e aí quem vai acessar ela é uma aplicação. Perfeito? Perfeito. E o que a gente precisa? A gente precisa dar autenticação para o cliente, mas também restringir o acesso dessa aplicação cliente a somente alguns endpoints da nossa API. Ele não vai ter acesso a tudo. Porque, por exemplo, na nossa API, ela pode ter endpoints de dados financeiros, endpoints de pessoas, endpoints de dados pessoais e endpoints de relatórios comuns. Então, a aplicação, às vezes, ela pode ver só algumas coisas, não pode ver todas. O que a gente vai ver na prática é essa parte, né? Nós estamos usando aqui o pacote Sanctum para poder prover a questão de autenticação de token e também esse próprio pacote já tem a questão de autorização de permissões. André, autenticação e autorização parece a mesma coisa, eu não estou entendendo, parece a mesma coisa, você está falando como se fossem coisas diferentes, realmente são diferentes. Vamos lá, vamos pensar aqui melhor. O que é autenticação? Quando eu, usuário, coloco o meu usuário e senha, o login e senha, lá na telinha de login de um sistema, e eu consigo fazer o login, isso é autenticação. Eu estou autenticado, né? Eu posso ver ali, por exemplo, o painel inicial, né? Porém, eu não estou autorizado a utilizar todos os recursos daquele sistema, tá? Isso é autorização. Ou seja, autenticação é eu ter permissão na aplicação. A autenticação é eu poder logar na aplicação. Fiz o login na aplicação. A autorização é eu poder requisitar um recurso específico daquela aplicação, certo? Por exemplo, na nossa API, a gente tem o token de acesso. O token é um token de autenticação. Se a aplicação cliente tem o token, ela fez o login na aplicação. Se ela não tem o token ou está mandando um token inválido, um token errado, ela não se autentica. Depois que ela autenticou, ela pode requisitar qualquer recurso, qualquer endpoint da API? Não. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Restringir, tá? Restringir o token a utilizar só alguns endpoints. Autorizar o token a utilizar só alguns endpoints. Vamos lá para a prática, para a gente entender melhor agora. Aqui na nossa aplicação, a gente vai ter aqui, ó, nós vamos trabalhar basicamente nos controllers e nos form requests. É ali onde a gente vai conceder permissão. Então vamos lá. Ó. Vamos abrir um controller aqui, o primeiro que tiver. Conta bancária controller, tá? Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é a rota de listagem, a rota index, né? Se eu fazer uma requisição para cá, eu vou ver todas as contas bancárias. Então vamos ali. Abrir insônia. Conta banco. Deixa eu fechar esses outros aqui, fica mais fácil. E o endpoint que a gente quer é esse aqui, o get. Tá, eu não subi aqui o Docker. Deixa eu subir ele rapidinho. Docker, compose, up, -d nginx.
para a gente subir o nosso servidor Nginx, que é o servidor web, para a gente conseguir fazer requisição para aplicação. Agora sim. E aí eu já recebo aqui a listagem das contas bancárias que estão cadastradas na aplicação. Eu posso divulgar isso para todo mundo? Não, eu só posso divulgar isso para quem tem autorização para ver esse endpoint. Como que eu faço? Vamos agora acessar, fazer a autenticação na nossa aplicação aqui, localhost. Vou fazer login. Eu vou utilizar o usuário que eu tinha criado na primeira aula. Se você não lembra a sua senha, você pode resetar, você pode criar outro usuário lá no começo, né? Você pode apagar os dados do banco, pode usar a Factor para criar usuário, enfim, né? Você tem acesso a utilizar esse aqui, deixa eu ver se era essa senha. Não. Perfeito. Fiz a autenticação no nosso painel aqui da aplicação, que já é um painel que vem todo montado já no Jetstream, né, do Laravel. A gente não fez esse painel aqui, ele já vem. E a gente vai acessar aqui, ó, no usuário, o link API Tokens, né, que é a funcionalidade de tokens que a gente já tem ali no CentOS. Essas telas são todas do Jetstream, né? E agora o que a gente vai fazer? Olha aqui que a gente já tinha um token criado e eu tinha dado o nome para ele de admin. Se eu clicar aqui, ó, em Permissions, eu vejo quais são as permissões que estão concedidas para esse token. Aqui a gente está vendo que tem todas as permissões, ó, Read, Delete, Create, Update e Report, que seria para acesso, essa aqui é uma permissão personalizada que a gente criou lá no começo, para poder a aplicação ter acesso a relatórios. Beleza, o que eu vou fazer? Geralmente, nesse endpoint de listagem, a permissão que é concedida aqui é esta permissão de read, de ler, né, de poder ler. E essas outras são as outras opções do CRUD, por exemplo, de criar, de atualizar, de excluir. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa permissão de read, vou salvar aqui, né? A gente pode ver aqui que ele não tem mais a permissão de read e vou tentar fazer uma consulta aqui, uma listagem. Eu ainda consigo. Por quê? Porque aqui no controller, aqui no método index, a gente não restringiu o acesso. Como que a gente faz? Vamos lá para a documentação do CentOS e a gente pode ver aqui, ó, aqui, como que eu faço para dar permissão para as habilidades. Aqui esse é o tipo de permissão, ou seja, eu pego o usuário autenticado e aí eu chamo esse método TokenCam e passo aqui qual que é o nome da habilidade que ele tem que utilizar, certo? Então, vamos fazer essa alteração aqui, vamos colocar ali. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um helper aqui. Aqui eu vou, para pegar o usuário autenticado, eu vou utilizar o helper out, que eu tenho aqui as informações de autenticação, e vou pegar uma instância do usuário autenticado, né? Uma instância vai ser o registro lá do banco que é referente ao usuário que está autenticado, né? Eu vou receber uma instância do model de usuário aqui. Acessei aqui, ó, out user, que é a instância do usuário, e agora eu vou pegar esse método TokenCam, que é para verificar se o token passado ele tem essa habilidade, ele tem essa permissão. A permissão que a gente está querendo checar aqui é de read, né, que foi justamente a que eu removi lá. Se ele tiver a permissão de read, ele vai poder requisitar aqui. Se ele não tiver a permissão, ele tem que ser barrado. Eu vou colocar aqui então uma negação, né? Se ele não tiver a permissão de leitura, ele tem que ser barrado. E para ser barrado, eu vou utilizar um helper chamado abort. Esse aqui. O que ele vai fazer? Esse helper abort, ele vai abortar o fluxo da aplicação e vai devolver um código HTTP para o usuário. O código HTTP, eu já até abri aqui, ó, numa página do Mozilla que fala sobre os códigos HTTP. Né? O que são os códigos HTTP? Eles indicam se uma requisição HTTP foi corretamente concluída. Tá? E esses códigos eles estão em grupos, ou seja, respostas de informação de senha, 199, respostas de sucesso, 200 a 299, né? Esses aqui a gente vê lá na nossa aplicação. Quando é uma listagem, por exemplo, aqui, ó, uma listagem, esse aqui é o código HTTP, 200, né? Que deu ok. Se ele for, por exemplo, um post, deixa eu ver um aqui que eu já fiz, que já tem. Um post, ele devolve o 201, por exemplo. O 201, deixa eu mostrar aqui, ele é um código status dizendo que foi criado, né? Que o registro foi criado na nossa aplicação. Então já existe essa convenção de códigos de resposta para determinadas ações que acontecem na nossa aplicação.
E aí que tem, ó, resposta de sucesso 200 a 299, redirecionamento 300 a 399, erros de cliente 400 a 499, erros de servidor de 500 a 599. Provavelmente você já sabe isso aí, a gente vai dar uma passada só para nivelar, né, coisa rápida também. Os que a gente mais usa de sucesso é 200 e 201, né? A maioria das coisas é 200, por exemplo, listagem é 200, atualização, né, é 200, exclusão é 200 e criação é 201. Aqui de erro do cliente, 401 é não autenticado, 403 é não autorizado, né? Eu vou explicar certinho esses dois aqui, que eles têm bem a ver com o que a gente vai fazer agora de autenticação. Mas antes disso a gente vai fazer um teste lá no nosso endpoint. O que eu vou fazer? Aqui, a gente vai requisitar de novo na listagem. E a gente, olha aqui, a gente recebeu um 500. Por quê? Porque eu não passei o código que tem que devolver para o usuário. O código que tem que devolver para o usuário, nesse caso, é o 403. Vamos de novo. E o que aconteceu? Eu recebi aqui, ó, o 403, forbidden. Né? Ele vem esse erro bem verboso aqui, mas é porque na nossa aplicação está habilitado ali a questão do debug, né? Essa opção de debug é para a gente ver mesmo toda a pipeline de erro para achar o erro, só que ela só deve estar habilitada no ambiente de desenvolvimento, né? Na produção não se vê isso aqui, né? Então ela é desabilitada, beleza. O que importa para a gente nesse momento é o 403, que é o que? Agora vamos entender o que é. Aqui, ó, como eu tinha explicado, é a questão de autenticação e autorização. No 401, ó, embora o padrão HTTP especifique unauthorized, ou seja, não autorizado, semanticamente essa resposta significa unauthenticated, ou seja, não autenticado. O cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. O que é isso? Basicamente, o acesso inicial, o token, né? Se a aplicação tiver com um token errado ou tiver mandando nada de token, não estiver mandando token, se a aplicação cliente não está mandando um token ou está mandando um token errado, ela não vai conseguir estar autenticada. Ela não vai conseguir se autenticar. Perfeito? Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui a gente recebeu um 403. A gente está mandando o token aqui, nesse cabeçalho bidder. Eu vou alterar o token, que a gente está usando o token aqui através de uma variável aqui de ambiente do Insomnia. Eu vou remover esse M maiúsculo aqui do final. Vou salvar e a gente vai tentar requisitar. A gente recebeu aqui um 401, unauthorized, né? Que na verdade é não autenticado, né? Beleza? Não está autenticado. Por quê? Porque o token está errado. Vamos acertar o token. M maiúsculo. Salvou, mandou requisição. O token existe. O token é real, ele é válido. Mas a gente não tem acesso a esse endpoint. Então recebemos um 403, que é o quê? Forbidden. O cliente não tem direito de acesso ao conteúdo. Portanto, o servidor está rejeitando dar a resposta. Diferente do código 401. Aqui, a identidade do cliente é conhecida. Ou seja, nós sabemos quem que é o usuário, né? O usuário conseguiu fazer a autenticação na nossa aplicação com sucesso, mas ele não tem autorização para esse recurso específico, esse endpoint específico. Perfeito? Então aqui a gente já conseguiu proteger o nosso endpoint de listagem. Aqui está ok. Eu acho só que dá para dar uma melhorada. Vou mostrar uma outra opção que é o abort if. Abort if. Né? Primeiro eu vou passar para ele uma condição. Né? Se for true essa condição, ele vai abortar. Né? E eu passo qual que é o código que ele tem que devolver para o usuário. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Se não tiver permissão, essa mesma condição aqui. Né? Se o token, aqui é se o token tem, né, permissões de leitura. E aí eu faço uma negação para retornar se o token não tem permissão de leitura. E aqui eu retorno o código 403. Perfeito? Vou remover essa parte aqui. E vamos tentar autenticar de novo. Mesma coisa, 403. Pode ser mais simples assim, mas se você estiver achando essa forma aqui muito verbosa, tem muitos comandos por aqui, está difícil de entender, essa linha está muito grande, então você utiliza essa outra opção aqui, com if mesmo. Tá? Eu vou utilizar uma opção só essa aqui, para ficar padronizado. E a gente agora vai verificar como que concede a permissão novamente, né? No nosso caso aqui do Laravel. A gente faz a autenticação no nosso usuário, pega ali o link de API Tokens, e aí pega o token que a gente está utilizando, vai nas permissões, ativa de novo a permissão de ler, de leitura, e vai tentar fazer a requisição de novo. Perfeito? Beleza?
simplesão. O Laravel já abstrai toda essa parte de token e de permissões do token. E o que eu quero mostrar também. Eu vou fazer agora... primeiro eu vou colocar essa mesma opção para todos. Nesse caso aqui, ó, para a gente economizar linhas aqui no controller, né, que não é legal a gente ficar colocando muita coisa aqui no controller, a gente vai utilizar o form request também, porque lá no form request tem um método específico para autorização. Então, só nos que forem endpoint de get, eu vou colocar aqui também. Aqui no de delete também, porque ele não tem form request, né? Vou colocar em todo endpoint que não tem form request. E aqui a permissão é, eu acho que é delete. Vamos ver. Delete, perfeito. Delete. Deixa eu ver. No show também, né? Não tem form request para isso. E a opção do show também é read, né? Ele pode ver, ele pode ler a listagem e pode ler os detalhes do registro. Então essas duas permissões aqui é read. Se ele não pode ver o detalhamento, ele também não pode ver a listagem, né? E vice-versa. É lógico. Se você quiser criar uma outra permissão para o show ou uma outra permissão para o index, lá nas primeiras aulas tem como que faz a customização disso. Acho que eu até vou mostrar aqui pra gente relembrar rapidinho. Se eu não me engano é aqui no Jetstream, deixa eu ver. Jetstream. Não, não é, é no Fortify. No Fortify. Também não é. É no Provider. Aqui. Não é que eu também lembro de tudo. Jetstream, deixa eu ver. Aqui. No app Providers, Jetstream Service Provider. Aqui, ó, nesse método Configure Permissions, eu tenho aqui quais são as permissões da minha aplicação. Aqui eu posso colocar outras permissões. Vejam que aqui no exemplo, por exemplo, da documentação, ele traz um exemplo interessante aqui, que é assim, ó, server, update. Eu posso até agrupar essas permissões por algum agrupador aqui, né, no caso. Por exemplo, aqui o server é um grupo e aqui o update é a permissão. Como que eu faço? Basicamente, eu crio aqui, ó, server, update. Poderia criar fornecedor update, por exemplo, que é um grupo de endpoints que a gente tem, né? Contas pagar update, né? Daria também para fazer. E aí quando eu venho aqui na nossa tela, eu tenho essa permissão lá disponível para eu acessar, para eu conceder ou não o privilégio dela. E aí eu posso utilizar essa permissão lá nas nossas concessões ou não aqui de permissão. Eu vou remover aqui, que a gente não vai precisar, a gente vai utilizar geral só para vocês verem como que funciona. Vamos, eu vou tirar aqui a permissão de leitura de novo, só para a gente testar ali os outros endpoints. Eu vou tirar tudo, né, e depois a gente vai concedendo as permissões. Vou tirar de leitura, então vamos ali no endpoint de detalhar, conta do banco. Aí, não, esse item não tem. Qual que era o item que tinha? 3. Então, detalhar, o item 3 e não tenho permissão. Legal. Vamos para a criação. Vamos aqui para a criação. Eu vou remover permissão de create. Deixa eu ver se eu removi isso. Aí aqui eu não removi, né? Não removi a permissão de create. Vamos ali para a permissão de delete, que é mais simples também. Ali não tem form request. Delete, aqui vou tirar a permissão. E eu já tinha colocado ela no controller. Aqui, delete. Vamos ver se a gente consegue fazer a requisição nela. Não consigo. Tá, mas aqui não conseguiu por causa do ID que está dando 404. Vejam, né, que conforme você vai utilizando, você vai lembrando mais, você vai entendendo mais a questão dos códigos HTTP. Aqui o código HTTP que retornou não foi de não autorizado, foi de não existe, né? Então esse registro aqui, o 2, não existe. Eu vou trocar para o 3, que eu sei que existe, e agora sim, ele está falando que eu não posso executar requisição nesse endpoint. Né? O 403, que é o do não autorizado. Ok, agora a gente vai para a criação. Para a criação, a gente vai pegar esse método aqui que a gente está... Na verdade, a gente não vai precisar desse helper, porque lá no form request já tem um método para isso. E aí a gente vai vir aqui no form request. E a gente vai utilizar agora, que era um método que eu estava apagando, né, em todas as aulas, toda hora que eu criava um form request eu apagava ele, para a gente deixar para utilizar só agora nessa aula para entender tudo junto. Então vamos lá. Eu já esqueci. Deixa eu olhar aqui no stub rapidinho. Request aqui. Authorize. Né? Vou pegar esse método, authorize. Perfeito.
porque aqui ele não está sobrescrevendo, né, o método, então o método que ele estaria sobrescrevendo está em outra classe, né, e a gente está herdando aqui da doc. Perfeito. Então vamos fazer o quê? Aqui por padrão, ó, ele está retornando falso, ou seja, se eu tentar fazer a requisição, mesmo que eu tenha a permissão, nesse caso, ele não vai deixar. Então vamos fazer o teste. Não deixou. Vamos só colocar um true aqui. Colocamos um true. E agora vamos ver se ele deixa fazer a requisição. Ele deixou, a única coisa que não está certo aqui é esses dados, né? Vamos acertar rapidinho para a gente entender certinho como funciona. O banco não pode ser maior, o campo saldo inicial deve ser o número inteiro. Aqui. Só para a gente testar. Perfeito. Ele deixou, tá vendo? Retornou um status de sucesso, que é o estado 201 de criado, de registro criado. Perfeito. Só que na nossa permissão, nós tiramos a permissão de criar. Então agora a gente vai barrar ela. Como? Pegando aqui o helper de autenticação, pegando o usuário autenticado e token can, perguntando se tem autorização. Aqui, ó, token can é se o token tem a autorização. E aqui o método é authorize, ou seja, então eu tenho que retornar exatamente isso aqui para saber se ele está autorizado, né? Diferente do abort lá que eu tenho que retornar a negação. Então aqui eu retorno isso mesmo para saber se ele tem autenticação, se ele tem autorização. E eu preciso de qual habilidade da create, né? Vamos ver se ele tem agora. Vamos ver se ele consegue fazer. Não consegue fazer, 403, tá? Não autorizado. Se eu permito no token create, eu consigo fazer, tá? Então, vamos tirar. Não consigo mais fazer, perfeito. Mesma coisa a gente vai fazer para o form request do update, da atualização. E aqui a permissão é update. Vamos aqui, update ele tem, salvar. Vamos tentar fazer o update, que é aqui no método put. E 403 for buy. Vamos lá, só por ritual, né, só para fechar. Permito tentar fazer aquisição. O valor aqui tem que ter um valor, né? Fazer 2000 e perfeito, consegui. Tiro a autorização. Não consigo mais fazer a requisição. Perfeito. Perfeito. Aqui no nosso CRUD a gente já tem toda a parte de autorização. Nós temos a autenticação com o nosso token, né, que é um nível superior que o Laravel já trata ali com o auxílio do pacote Centum. E aqui também, que é um auxílio do pacote Centum, essa verificação de habilidade do token para fazer a autorização aos endpoints, né? Então, perfeito. Aqui a gente já tem todos os endpoints do CRUD com autorização. Aqui tá ok, aqui tá tudo protegido. Eu não vou fazer de todos os CRUDs, eu vou fazer só mais esse aqui do relatório, do relatório, por quê? Pra gente aprender, né, para vocês aprenderem também, vocês podem ir lá no repositório, fica em toda a descrição do vídeo eu coloco qual que é o endereço do repositório, faz um fork lá no GitLab, faz um fork para a sua conta do GitLab, baixa o código aí, faz o clone e faz essa implementação, tá? Coloca essa autorização nos endpoints, testa, sobe para o seu repositório e manda o link aí no comentário do vídeo, para a gente poder ver se tá ok, tá? Para a gente compartilhar conhecimento aí. Vai ser como se fosse um code review, tá? Você faz a implementação, manda o link do seu repositório aí no vídeo, para a gente olhar, para a galera olhar lá e eu olhar também se tá ok, se a gente aprendeu, se é isso mesmo. Aqui tá ok, de CRUD eu vou fazer só esse, de autorização, aí tem todos os outros, ó, de conta a pagar, de estornar a conta, de liquidar a conta, o relatório aqui eu vou fazer e tem um de fornecedor também, né, vou deixar todos esses para vocês fazerem. O de relatório, vamos lá. No de relatório, eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar aqui também, tá? Geralmente essa questão de permissão, ela está um nível acima da classe de negócio.
Nem sempre, aqui não é um lugar que geralmente se usa permissão. Então essa questão de permissão ali de recurso geralmente está no nível acima. Então, para ficar mais organizadinho cada coisa no seu lugar, eu vou utilizar no controller. Tá? Utilizar no controller, vou pegar aqui o relatório. Nós vamos utilizar o abortif. Tá, eu tinha copiado o que já tinha, né? Abortif, vou copiar só isso aqui. Colocar a negação, né? Perfeito. E devolvo 403 se o cara não tiver, se o token que está autenticado não tiver essa permissão. No caso, a permissão é o report, que é essa permissão aqui, que foi uma permissão nova que a gente criou lá. Tá? Vamos testar. Eu coloquei no contas pendentes. Vamos lá para o endpoint de contas pagar, aqui o grupinho. Vou no relatório, conta pagar, relatório pendente. Vou fazer requisição. Ele deu um erro interno porque syntax zero private. Deixa eu dar uma olhada. Bom, não estava dando erro, vamos só ver aqui, deixa eu só comentar rapidinho. Não tem algum probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Ele está dando erro na visibilidade da propriedade PDF que a gente criou aqui no construtor. Não estava dando erro na aula passada. Não sei bem o que pode ser, deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui no nosso container. Docker, compose, exec, vamos ver lá, Docker, workspace, DSH, php-v. Tá, a versão do PHP que está aqui dentro do container é a 7.4. Por quê? Porque eu também uso o Laradoc em outros projetos. Então, em outros projetos eu tenho a versão 7.4. Eu vou sair daqui, vou derrubar os containers, Docker, compose, down. E aí eu vou dar um rebuild, um build só, né? Tanto no container do PHP quanto no container do Workspace, para pegar as configurações dessa pasta do nosso projeto. Tá? Os containers que estavam rodando aqui era a configuração de outro projeto. Tá? Por isso que a versão do PHP está diferente. Então, Docker Compose Build. Isso é uma coisa que pode acontecer com você aí se você estiver trabalhando com os containers, né, mais de um projeto. Então, isso pode acontecer com você. Aí, para resolver dessa forma, né, eu derrubei todos os containers e aí dei um build de novo, né, para refazer os containers do PHP FPM e do Workspace, e agora eu vou fazer o app de novo, Docker Compose App Nginx, né, Docker Compose App menos Nginx. Ele vai subir o Nginx e aí já vai subir também o Workspace e o PHP. Agora, se a gente entrar no container, no terminal do container do Workspace, Docker Compose exec. Aqui, user Laradoc, Workspace, DSH. Vamos entrar no terminal ZSH do container Workspace e a gente vai ver qual que é a versão do PHP, PHP 8. Perfeito. Então agora já não é para ele dar esse erro mais. Maravilha. Perfeito. Vamos agora habilitar a nossa autorização. Permitiu. Vamos ver aqui, ó, vamos remover agora aqui no token a permissão de acesso ao relatório, report, e vamos tentar requisitar de novo. Pronto, recebeu o 403. Tá? Ele recebeu uma resposta aqui meio em HTML porque o cabeçalho que está mandando ali é o PDF. Se a gente pedir em JSON, ele vai retornar em JSON, né? Não tem mensagem nenhuma, é só isso aqui mesmo. Então, perfeito. Aqui, tanto para o relatório de JSON quanto para o relatório de PDF, vai funcionar do mesmo jeito, né? Porque não está validando o tipo do relatório. Está validando se ele consegue entrar ali no endpoint, né? Não consegue entrar no endpoint. Então, perfeito, aqui está ok. Se eu vir aqui e conceder a permissão, report, save, permissão concedida, ele faz a requisição. Muda o tipo de resposta que eu quero para o PDF e ele me devolve o PDF. Perfeito? Perfeito. Para essa aula é somente isso. Tá? Então não esqueçam de fazer aí esse exercício, de fazer o fork,
baixar o projeto, implementar a atualização nos outros endpoints aí e manda pra gente olhar aí pra conferir se tá certinho, beleza? Pessoal, só fazendo um comentário a mais aí, por exemplo, esse cenário que a gente está vendo aqui, que o Laravel já traz ali, né, com o Jetstream, as telas já prontas, é o cenário assim de o próprio usuário ele pode configurar suas permissões, né? E isso vai depender muito da regra de negócio do seu projeto, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o próprio usuário, eu crio o meu usuário, eu faço a autenticação lá e eu concedo as permissões para mim, tá? Esse é um cenário que geralmente vai ser o contrário, né? Por exemplo, o usuário ele pode até criar a sua própria conta na sua aplicação, mas quem vai conceder as permissões para ele de acesso a endpoints não é ele, é um outro usuário de mim, né? Um usuário da sua empresa, por exemplo, né? Que tem permissão para conceder esses acessos. Então, o que acontece? Essa parte aqui do Jetstream lá, da telinha, né? De conceder as permissões, uma implementação ali que eles trazem inicial, né? Para você ver como que funciona, como que pode ser feito, mas não quer dizer que tem que ser daquele jeito, né? Então, ali na documentação do Centro, eu vou deixar ali na descrição do vídeo, e tem como você criar com os comandos o token, né? Criar as habilidades do token, para você fazer um cadastro restrito, né, só para a sua empresa, para os usuários que podem fazer isso, e passar só para o outro usuário o token de integração. Né? Então, quem tem a permissão vai cadastrar o token, para o outro usuário vai permitir as habilidades ali do token, os endpoints, e vai só pegar o token e passar para o outro usuário. Né? Não é o próprio usuário que vai se permitir acessar os endpoints da sua requisição. Tá? Então, lá na documentação do Centro tem todo esse processo para você fazer os comandos, a criação do token, a criação das habilidades, e você pode customizar do jeito que você precisa. Só não esqueça aí de curtir o vídeo para ajudar a gente, compartilhar aí com a galera esse conteúdo, né, de autorização, um conteúdo bem interessante e bem legal, e precisa disso, a aplicação precisa disso, e comenta aí o que você achou, se você está usando, se você acha que essa forma é legal, né, se você conhecia, e vamos dividir conhecimento aí. Até a próxima aula, um abraço.